Muito bem, mais um vídeo aqui do canal Tempo de Empreender. Seja bem-vindo, você que nos assiste agora nesse momento. Muito obrigado, viu? Se não for inscrito ainda, se inscreve aí no canal, né? Curte, compartilha para ajudar aqui esse projeto que é de Cajazeiras. No último programa nós tivemos aqui a presença de Kátia Kaline, ela que é oradora, mulher forte. Um abraço para você, obrigado por se fazer presente aqui, foi muito bom, certo? E hoje mais um convidado, né? Aqui nós estamos com o administrador de empresas, ele que é investidor. Estamos falando de Agimiro Duarte. Seja bem-vindo, Agimiro. Rapaz, é uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado por se fazer presente. Gratidão, Nias. Gratidão ao Matheus aqui nos dando suporte. Primeiramente, quero parabenizar por lançamento do seu livro. Já adquiri aqui o meu. Muito obrigado. Nias, que foi meu professor também. Agradeço a Nias por o que eu sei no trânsito, veio através de Nias também. Muito obrigado, Nias, e parabéns por sua publicação, pelo seu ato de coragem, de querer compartilhar o seu conhecimento de anos de trabalho. Então, parabéns. Muito obrigado, meu irmão. Esse registro, né? Eu não tinha esquecido, verdade. Muito obrigado, viu? Registrei aqui, né? Daquele momento que a gente teve lá no carro, tá registrado aqui as dicas de trânsito que você recebeu. Está aí nesse livro, vai poder recordar, né? E aprender mais outras coisas aí, viu? Devolvo, né? A gratidão aqui. Sou grato também por você adquirir aqui o meu livro, certo? Mas Agimiro tem muita história para contar, viu, Matheus? Tem muita história para contar. O homem começou muito jovem na difusora, também tem formação aí de administrador de empresas. Vamos começar trilhando por aí. Com quantos anos você começou na difusora? Controlista, né? Sonoplasta. Comecei como sonoplasta lá. Eu tinha 17 anos para 18. Ainda não estava de maior, não podia ser nem contratado. E aí, eu lembro que uma vez um amigo meu me chamou para ir para uma igreja. E lá era o pastor, estava orando pela carteira de trabalho. E até então eu estava querendo uma oportunidade de trabalho, né? Você sabe que muita gente, por ser de periferia, não ter de onde tirar, tem que correr atrás. E aí, esse homem fez uma oração na minha carteira de trabalho. E menos de um mês, através de Adjamildo Pereira, seu Zé Cavalcante me convidou para ir começar um estágio de aprendizado na difusora. E de aí então eu consegui completar os 18 já lá dentro e comecei a trabalhar, já estava maior, já podia trabalhar. E até então passei 6 anos lá, gratidão eterna à difusora. Isso tudo? 6 anos? 6 anos lá. Muito Foi tempo, né? O tempo que eu ainda estava no ensino médio do colégio até o final da faculdade. E eu tenho imensa gratidão pelos amigos, pelas as pessoas que me ajudaram, pela a oportunidade que eu tive de trabalhar e poder estudar, né? Não foi fácil porque eram uns horários meio corridos, porque você sabe quem trabalha por escala, trabalha por horário corrido. E aí quando eu trabalhava de madrugada, eu estava na faculdade à noite e tinha que acordar cedo no outro dia de manhã. Começava o quê? 4h30, né? 4h30? Sempre se iniciava 4h30 da manhã. Então, 4 e pouco já teria que estar por lá, né? Então, a gente tinha que acordar bem cedo, sendo que estudava à noite, né? E eu tirava um tempinho para dormir e estudar. Aí, então, não foi um período tão simples, mas quem tem coragem de vencer, vence. Verdade. Quem tem coragem de vencer, tá aí para vencer. E registrar o saudoso Geraldo Nascimento. Verdade. Que ele foi que, quando eu iniciei lá, ele me deu todo o apoio, porque a primeira vez que eu fiquei sozinho na parte técnica, a gente jovem, fica com aquele receio de errar, essas coisas. E eu errei muito durante o programa. À noite é o show de Geraldo Nascimento. E ele sempre diz, calma, vamos aqui, vá assim. E eu sou muito grato a ele pela paciência, né? Que nenhum locutor quer, por exemplo, que seu programa perca o seu brilho por erros técnicos, né? E agradeço a ele por ter paciência comigo.
Tudo bem, mas muito tempo, 6 anos lá. Mas como você registrou aí, você com o seu trabalho você decidiu fazer um curso superior. Tá? E aí você foi para essa área de administração de empresa. Por que a administração, Admiro, escolheu? Nia, sendo sincero, como você bem sabe, eu sou de família humilde. Minha mãe é doméstica, meu pai vive de jogo de bicho. E por sempre estudar em escola pública, reprovei muito também. Teve uma vez, um ano que eu reprovei por simplesmente um professor me chamar de burro, aquilo me machucou muito, me tirou aquela minha crença de capacidade de que eu tinha, e aí então eu saí da escola, mudei no nono ano. No ano você Já estava um pouquinho já. E essa palavra foi dura comigo, porque você chama uma pessoa de burra e ainda mais um professor, né, que a gente tem como referência. E eu desisti, acabei desistindo daquele ano de estudar e voltei atrás, passei e comecei a trabalhar num bar, passei 2 anos trabalhando num bar, e então eu estava meio que perdido na vida. Estava com lembro certa noite que quando eu tomei a decisão realmente de estudar, estava sentado numa cadeira lá no bar e era umas 3 para 3:30 da manhã, e as pessoas chamando para pedir cerveja, e uma cerveja, e eu cansado já cochilando na cadeira, e eu olhei assim, rapaz, não quero isso para minha vida não. Eu vou mudar a minha vida, eu vou começar a estudar. E aí eu comecei a estudar, eu estava quase reprovado, isso eu estava no primeiro para segundo ano da escola, no primeiro ano do ensino médio. Gente, do nono para o primeiro veio a mudança que ocorreu, né? Sendo que eu já tinha reprovado, era a segunda vez que eu tinha feito no nono ano. E quando eu comecei, já estava reprovado, estava no terceiro bimestre, só tinha nota 2, 3, porque realmente eu não queria nada com a vida e era coisa minha. E eu digo a todo mundo que a nossa vida, principalmente a minha vida, eu tiro por 3 bases. Gratidão, você tem que ser grato. Você ser autorresponsável, ou seja, você tomar a decisão, acreditar que aquilo que acontece na sua vida de bom e ruim é através de você. E o perdão. Porque eu tive que perdoar aquele professor para a minha vida andar. E aí, voltando à pergunta, parecendo que eu fugi, mas eu não fugi da sua pergunta. Questão do curso, né? Do curso. E voltando à pergunta, eu escolhi porque era a única forma que eu tinha de pagar. Era o curso que eu tinha condição de pagar. E não que eu não gostasse, mas se eu dissesse assim, se você tivesse a oportunidade de escolher outro curso, talvez você escolheria, com certeza eu escolheria. Mas como era o que eu podia pagar e não tinha nem como pagar, porque quando eu iniciei, eu fiz a prova, fiz tudo, e o primeiro baque que eu tive foi que quando no dia do vestibular, meu pai não me quis levar até a faculdade, e eu cheguei lá, os pais usavam desejando sorte, abraçando, essas coisas, e eu já senti o primeiro baque, já fiquei meio triste por não ter aquele apoio, né, que geralmente quem machuca a gente são as pessoas que nos amam, né? Pessoa de fora pode falar o que você quiser, você nem liga muito. Mas, e aí, Nias, eu fiz o vestibular, aí teve o resultado, que passei. Aí fui contar para o pai, todo feliz, né? Passei na faculdade, vou estudar, não sei o que. Ele olhou para mim e disse, você tá doido? Como é que você vai pagar isso? Outro passo de perdão. Eu fiquei um bom tempo triste, com raiva, decepcionado com aquilo. Já tinha perdoado o professor por me chamar de burro, e esse que o meu próprio pai falou que me entristeceu por não acreditar em mim, por não me incentivar a estudar, né? E aí eu agradeço a Deus porque eu consegui perdoar. Deus foi bom comigo, porque isso é bom para nós, né? Então, quando a gente segura o perdão, só prejudica quem? A nós mesmos. Assim, né? Deixando claro, né? Aproveitando. Porque o perdão, ele é uma coisa forte que muita gente adoece por não perdoar. Por não perdoar. Muita gente tem câncer, úlcera, várias outras coisas, problemas de circulação, por não perdoar. Então, um problema emocional, que se torna emocional, que você, se não perdoar, você pode virar rancoroso, e de rancoroso você pode odiar até uma pessoa. Então, que tudo isso faz mal à nossa saúde.
O mal que faz a gente. E aí, Elias, eu tive que perdoá-lo. Porém, logo em seguida, eu consegui uma bolsa de 50% para estudar. No caso, você começou sem ter a bolsa. Foi. Eu comecei... Realmente, seu pai estava certo, né? Seu pai estava certo. Assim, na lógica, né? Sim, na lógica, né? na visão humana, sem a fé... Sem a fé, sem uma visão assim... uma visão futura, né? Ele, na lógica, ele estava certo. Só que, assim, eu não queria ser qualquer um. Muito bem. Eu queria ter alguma coisa, queria ser alguém, né? E eu vi que através do estudo eu poderia galgar alguma coisa melhor. Então, se eu não tivesse feito isso, talvez eu não estivesse nem aqui falando com você. Porque qual o respaldo eu teria para estar num local como esse aqui, no tempo de empreender? Muito bem. A atitude foi sua, né? A atitude foi sua, você passou a colher os frutos, né? Mas assim, o curso de administração, né, aproveitando, é um curso bem completo, né, Agimir? Você pode falar muito bem sobre isso e você é palestrante também, né? Você andou por aí dando algumas palestras. Fala aí um pouco dos frutos colhidos do curso, né, através dessas palestras. Nias, que aí as palestras na área da economia, que é outra área que a gente vai entrar também. Né? Daqui a pouco a gente vai entrar. Eu comecei a palestrar, acredite se quiser, durante o período de faculdade. Houve um evento lá, que era... Eu não me recordo bem o nome, eu ganhei até uma plaquinha do evento. E o que aconteceu? Entre vários alunos, escolheram 2 para palestrar, e eu fui um deles. E desde então, eu fui tão bem na palestra, que os professores comentaram, que aí quando tinha alguma coisa eu poderia participava um pouco, fui bem elogiado, e aí eu tomei gosto por aquilo. E eu lembro que eu palestrei sobre questão de vida, porque eu fiz o método CIS lá em Fortaleza, de Paulo Vieira. Ah, você me falou, vim conhecer o Paulo, acompanhar o Paulo agora, de um tempo para cá. Você me falou nessa época que você fez. Tinha feito, foi algo assim que não me arrependo, mudou muito a minha mentalidade. Quantos dias? Foram 3 dias e de alta intensidade, pancada. Uma pessoa dizendo assim que você é o responsável por sua vida, isso é duro. Pra mim hoje não é tudo não. Sim. Mas pra muita gente você disser isso, olha, você tá nessa situação que você tá por sua culpa, por não ser responsável por sua vida, né? E isso é duro. Mas a gente apanha tanto da vida que não chega a ser duro, né? Nessa época você já tinha terminado o curso, na época que foi para Fortaleza? Não, na verdade não, eu ainda estava, acredito, no meio do curso. Eu fui, não tinha nem dinheiro para ir. Tive uma ajuda dos companheiros da rádio. Eu queria ir muito. Sim. E eles viram e sensibilizaram e me ajudaram a ir. Então, ou seja, outro passo de fé, né? Que você querer fazer uma coisa que você não tem dinheiro. Eu já costumo fazer isso. Não é algo anormal não, essa coisa de querer fazer uma coisa sem poder não. Sim. Eu lembro que eu fui para um congresso, só que era um congresso chamado Resgate das Nações, lá em Porto Seguro. E teve um momento lá que foi um momento de oração com todas as bandeiras dos estados. E eu estava lá, já tinha chegado, estava no hotel bom, a primeira vez que eu tinha ido num hotel bom, essas coisas. Até então nunca tinha ido, né? E eu cheguei lá, todo empolgado, essas coisas. Eu estava dentro do ônibus, conforto do ônibus, nunca tinha tido aquilo. Aí eu pensando, Deus, obrigado, Deus. Mas eu não mereço estar aqui não, eu sou tão pequeno. Toda a vida eu dizia isso, Nilson. O caminho todo eu dizia isso. Aí durante esse momento da oração lá com as bandeiras, sim, o pessoal que estava, eram 27 estados, né? Se eu não me engano. 26 estados, né? Sei que estavam todos com as bandeiras dos estados. E aí eu lembro que eu senti uma emoção, me ajoelhei, fechei o olho, fiquei na cadeira. E aí chegou uma pessoa, uma mulher, com a bandeira, não sei nem que estado era, não sei nem quem era essa mulher. E começou a falar pra mim, né? E o que eu me lembro é que Deus me disse, você disse que era pequeno, mas a minha graça te basta. Aí eu comecei a chorar, porque aí eu senti o cuidado de Deus sobre mim.
Porque, Nilson, não tinha condição não. Eu não tinha condição de estar no lugar daquele não. Foi tudo caro. Luxo e tudo. No caso foi tudo bancado por você. Foi bancado por mim. E o dinheiro que eu tinha era um salário mínimo que eu usava para pagar a faculdade, isso e aquilo. E eu não tinha dinheiro não. Eu fui também pro ato de fé, igual que eu fui pro método CIS. Igual, não só lá, né? A faculdade, mas quando eu entrei também, né? Esse outro evento e vários outros, né? E aí você vê onde é que tem a mão de Deus, né? A coragem de ir e a mão de Deus cuidando. Bem, mas o evento em si valeu a pena também, né? Não só... Foram um evento aprendizados que... Foi a primeira vez assim que eu tive contato externo, que eu saí até então da Paraíba, essas coisas que nunca tive essas questões. E depois foi o de Fortaleza, que foi o método CIS, que se você não se recorda, mas a gente fez o Abraço do Gatos, aqui no centro da cidade, movimentou a cidade, foi bem bacana. E também fizemos um momento de cantar uma música lá no Chinamania. E também foi um momento bem bacana também. Isso foi tudo de ideias que eu trouxe do método CIS. Consegui reunir a turminha e fazer. Muito bem. Né? Então você foi nessa época que você tem uma parceria com o Lucas, né? Lá, não sei se foi essa época que vocês se conheceram. Não, já conheci a Evan faz tempo. O Lucas foi um pouco depois. Lucas, que inclusive esteve aqui já esteve aqui. Eu gostei muito da participação dele, falando das corridas. Ele mencionou, obrigado, Lucas, pela menção minha menção. Você mencionou meu nome. Foi, verdade. Falou aqui na galera do Cajamane. E começou assim, Inês. Eu estava uma pessoa endividada no cartão. Tinha um cartão e... Não foi endividada minha, praticamente, mas eu por emprestar e eu não ter condição de pagar essa dívida. Foi logo quando eu terminei a faculdade. Logo quando eu terminei, eu passei 2 baques. O baque de não ter dinheiro de pagar as despesas que eu tinha. E outro baque eu estava tentando buscar algo melhor. Eu estava no Sebrae, tentando buscar algo melhor, pensando em alguma coisa. E uma pessoa que me conheceu do tempo do bar, que eu trabalhava no bar, olhou pra mim e disse: o que é que pobre quer fazer no meio disso? Tipo, me rebaixando mesmo. No caso, você estava no Sebrae. Tava no Sebrae lá, tentando arrumar alguma coisa, né? Eu já tava terminando meu curso. Só que eu já tava com a mentalidade já outro nível. Não afetou, não afetou nada, não. Civil de energia, bro. Foi. E aí, pra você ver que todo mundo apanha na vida. Todos nós apanhamos na vida. E esse cara chegou e disse: o que é que pobre quer fazer no meio disso aí? Isso aí não é pra tu, não, mano. Vai-se embora. De jeito com... A gente pensa, né, que não acontece, né? Ou acontece só com os outros. Né? Só com os outros. Tá. Mas eu tô falando isso não por querer me vitimizar, não. Mas que para as pessoas que estão nos assistindo, que muitas vezes vão querer jogar pedra em você. Muitas pessoas vão querer te desmotivar. Mas muda a sua mentalidade que a coisa acontece. E aí, nesse período, o outro barco que eu tive foi essa dívida no cartão. Que era uma dívida bem maior do que... Eu lembro, era 7 mil reais. Eu não tinha nem como pagar essa dívida de 7 mil reais. E aí... Foi pegando dinheiro no cartão ou foi compras? Eu emprestei o cartão, na verdade. Sei. Chegou na hora de pagar, sei. A pessoa não tinha. Aí eu acabei sendo prejudicado porque estava em meu nome, né? É. Mas foi 1 ano e pouco tentando resolver a dívida. Inclusive, a gente fala muito como negociar uma dívida de cartão de crédito. Até então eu não tinha esse conhecimento. Eu cheguei a chorar, ter raiva, se vitimizar. E consegui sair depois de 1 ano e meio, quase 2 anos. Consegui sair da dívida do cartão. Foi uma vitória muito grande para mim. Porque você sabe que quem ganha pouco, quando ganhava pouco, eu ganhava salário mínimo na época. E não tinha... O que eu vendia era camisa, perfume, essas coisas. Eu fui inventando coisas para poder ir pagando a dívida. Teve a ajuda também da pessoa que não tinha condição de pagar, mas ela dava uma parte e aí consegui sair da dívida. Só que, Nias, foi aí onde despertou o interesse pela área financeira. Então, ou seja, nem todo mal que vem para te afligir, para te abater, significa que é uma derrota para você, é um aprendizado. Porque se hoje eu estou falando sobre isso, é porque eu tive que passar por aquele momento para amadurecer, para poder ensinar os outros a
a não fazerem isso. Se você tiver num momento como esse, eu poder ajudar você, porque eu senti na pele isso. Então, cada coisa que você passa na vida, você deve ter muitas histórias para contar. Tem um propósito. Tem algo que você possa realmente crescer. E aí, oportunidade, né? É uma oportunidade que Deus está me dando, né? Muitas vezes na hora a gente não reconhece, porque a gente está sofrendo. Né? Onde fica a questão da murmuração, de estar reclamando, né? E a gente perde de vivenciar aquilo que vai nos fazer amadurecer, como você citou, e crescer, né? E hoje, eu dei a volta por cima, né? Mexo com milhas aéreas, vendo milhas, às vezes a gente para viajar, comprar passagem, essas coisas. E hoje, ó, para quem estava endividado no cartão, tem um cartão desse. Que cartão é esse aí, Agimil? Esse aqui é um cartão Black, que geralmente cartão Black ele não tem limite. Esse cartão é sem limite. Então, assim, não é todo mundo que consegue ter um cartão como esse, é um cartão de alto padrão. Então, imagina aí, uma pessoa endividada no cartão, anos depois, ó. Muito bem. Então, eu não trouxe para se exibir, não. Eu trouxe isso aqui para mostrar que é possível quando você quer fazer qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa que você quiser fazer na sua vida, você é capaz de fazer. Então, mas você tem que ser responsável, grato e perdoar as pessoas que te machucam no meio do caminho. São as 3 dicas: responsabilidade, gratidão e perdão. E perdão, né? Que foi a mais forte que você citou, que está ligada à questão emocional. Né? Quando a gente fecha, a gente acaba se prejudicando. E gratidão, Nias, também é algo muito importante. Por exemplo, quando você tem um filho, uma filha, e quando você tem um filho ou uma filha, aí eu dou um copo desse para a criança. Aí você, como pai, vai dizer o quê? Como é que se diz? Para agradecer, né? Ou então diz, obrigado. Então, ou seja, agradece. Se a gente é ensinado a agradecer, imagina a gente agradecendo por tudo que a gente tem na vida. Por quê? Eu vou dar um exemplo agora. Você, eu e o Matheus somos ricos. Não só financeiramente, mas, por exemplo, você é direito ou esquerdo? Direito. Você é direito. Você tem a mão direita que pega mais, eu também sou direito. Mas se chegasse aqui com um cheque em branco e o cara perguntasse, por quanto você vende sua mão? Verdade. Diga aí quanto é que você vende sua mão. Tem preço não, né? Não tem preço. Então assim, muita gente tá querendo ter algo que a gente tem, por exemplo, uma mão. Tem gente que deseja ter uma mão. E não tem. E não tem, né? E daria o que tem para poder adquirir, né? Ou readquirir. Tem gente que quer ter a saúde que nós temos, de poder malhar, poder correr, de poder se exercitar, cuidar da saúde. E tem gente que está lá no hospital. Com certeza. Querendo isso, querendo essa oportunidade, querendo a oportunidade de estar aqui falando para alguém, falando da sua história de vida, falando de alguma coisa, e não tem condição. Não tem condição. Então, Nilson, nós temos que ter a consciência que nós temos que ser grato. Gratidão. A gratidão abre portas. Quando você... Está citado aqui. No livro? Tá. Se você puder mostrar, eu ler agora. Está citado aqui. Em tudo dá graça. Só não recordo, mas em tudo dá graça. Em tudo dá graça porque... Não recordo não, mas... É uma questão simples, que é a gratidão. E se você quer enriquecer na sua vida, você tem que ser grato. Porque como é que o Criador vai te dar alguma coisa se você não é grato? Se você só reclama. Por exemplo, quando você está perto de uma pessoa negativa, você se sente bem ou mal? Uma pessoa que só reclama. É verdade. Eita, rapaz. Eu não gosto de pessoas negativas. Tá eu gosto de pessoas faz mal a ela, faz mal a quem está próximo. Exatamente. E geralmente essas pessoas vão atrair outras pessoas que reclamam muito. Então, existem pessoas que são tão ingratas que não vê... Parece que a vida para elas são tudo mais difícil. Por exemplo, tem pessoa que tem tudo. Tem água no copo, tem uma pessoa para servir, mas está insatisfeita com alguma coisa, porque não é grata. Só precisa a gratidão do que nós temos, por exemplo, como os bens naturais, né? Só pela saúde, por poder ver, poder ver. falar, poder sentir o cheiro, ouvir. Então, coisas simples. Pela comida de cada dia. Às vezes a gente não pode comer tudo que quer. Tudo que tem vontade, né? Mas você tem que ser grato.
E eu costumo, antes de uma refeição, agradecer. Agradecer porque quantos países aí não tem a abundância de comida que nós temos aqui no nosso Brasil. Com certeza. Uma Cuba, a gente vê uma Cuba, o pessoal falando besta, o pessoal que vem lá, porque as prateleiras são todas cheias e lá não tem. Uma Venezuela que hoje está sofrendo crises. Então, assim, a gratidão é muito importante. A gratidão tem que fazer parte do nosso dia a dia, tem que fazer parte do nosso cotidiano. E o que a Jimmy está citando, só precisa pegar esses termos aí e tornar uma cultura, né? Porque é a questão cultural do brasileiro, podemos assim dizer, né? Nós não temos essa cultura. Então, quando você se apega a esses pontos fortes aqui citados e começa a praticá-los, aí sim gera uma cultura e a gente vai ver pessoas próximas da gente também vivendo num ambiente diferente, num ambiente melhor, né? Muito bem, a conversa com Admiro Duarte, né, contando aqui sua história, né? Ele que foi desafiado na vida, né? Foi chamado, né, um termo aí chulo lá na escola, mas que venceu, deu a volta por cima. E aí veio, Admiro, você é sócio fundador da Cajamane, né? Com as pessoas da Cajamane, podemos citar Lucas, Elan, quem é o outro? O Gleidson, que é o nosso contador. O Gleito, né? Que é o Que é contador. especialista em contabilidade para investimentos. Eu disse a Lucas, não, deixa essa parte eu não coloquei não, porque a gente vai abordar com outra pessoa lá do Cajamane, né? Então como foi que surgiu o Cajamane? Começou através de César Henrique, minha gratidão a César. Ele me incentivou a entrar no mercado financeiro. Até então eu estava com o Tesouro Direto, investindo em Tesouro Direto. Você é investidor, né? Assim? Isso. Sei. Começou com o Tesouro Direto e César me chamou para entrar na renda variável. Até então eu não sabia o que era renda variável, uma ação, um derivativo de ação, mercado a termo, essas coisas que existem no mercado financeiro, que muita gente ainda não conhece. Mas eu entrei com o César e a gente começou a entrar no ramo de derivativo de ações, que é chamado opções. E aí é um mercado de alto risco, porque você pode ganhar muito e pode perder o dinheiro que você botou. E aí eu lembro que eu entrei nesse mercado junto com o César e tinha ganhado de cara R$700. Acertei lá no papel do Itaú, apostei que o Itaú ia se valorizar. É isso que é o derivativo, você acreditar que o papel vai desvalorizar desvalorizar ou valorizar. Eu acreditava que ia valorizar, e aí acertei e recebi R$700 desse investimento. Aí eu me empolguei e disse, como diz os apostadores, acabei quebrando a banca. Perdi os R$700 e mais o dinheiro que eu tinha, que era R$1.000. Aí chama de quebrar a banca? Quebrar a banca, que os apostadores chamam de, quando não tem mais dinheiro para fazer, quebrar a banca. Mas como tudo na vida é aprendizado, eu me amadureci. E aí eu conheci o Lucas através de plano de leitura, de livro, e gostei muito dele. É um cara muito inteligente, um cara assim, que pra frente, e assim, eu digo, me conectei a esse cara. Aí ele tava na Bahia, e eu chamei para o mercado financeiro comigo. A gente começou essa ligaçãozinha quando eu convidei para ir na Santa Maria comigo, através do nosso amigo Marcelo, que é coordenador do curso de administração lá, para falar de Tesouro Direto para os alunos. E aí eu levei um estudo de caso, o Lucas falou uma parte, eu falei outra, mas eu levei um estudo de caso bem bacana. Peguei uma matéria de um pessoal que juntava moeda para viajar nas garrafas. O pessoal tinha 5, 6 garrafas só juntando moeda de 50, R$1. E aí eu fui mostrar aos alunos quanto aquela pessoa perdeu em juntar, né? De juros, só por ter deixado o dinheiro lá de juros por deixar o dinheiro lá na garrafa, né? Que para ela foi algo bom juntar, né? Mas se ela tivesse juntado e botado numa conta, ela teria. Aí eu botei o mesmo valor lá do pessoal, do pessoal juntou, né? E botei acrescido de juros do Tesouro Direto. Aí mostrou que as pessoas teriam muito mais dinheiro se tivesse feito o processo de investimento. Foi bem bacana isso aí. E aí o Lucas participou comigo, a gente já fez algumas palestras na Santa Maria, no IF. E aí a gente teve a ideia. Acredito que tem muita gente
que queira aprender isso. Porque César dizia assim, imagina aí, aqui numa cidade como essa, 1.000 jovens que não têm trabalho, puxando dinheiro do mercado. Porque a gente diz dinheiro puxa do mercado, porque a maioria é de São Paulo, a maioria dos investidores são de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, esses centros maiores. Centros maiores, sul, sudeste. Né? É, o sudeste. E aí, o que César imaginava? César queria que nós, por exemplo, jovens, entrasse no mercado financeiro e começasse a receber dinheiro da Bolsa de Valores como uma fonte de renda e movimentar a economia aqui. Olha a visão dele. E aí eu abracei essa ideia, só que César não quis do jeito que eu e o Lucas pensamos, e aí nós começamos a querer botar pra frente. Sim. E aí a gente pegou, o Lucas até hoje tem o primeiro dinheiro da mentoria que a gente fez, foi R$50, ele cobrou de uma pessoa, cobrou de outra, a gente pegou 3 pessoas. A gente fez uma mentoria lá, ensinou as pessoas a investirem, essas pessoas ainda ganharam muito dinheiro com a nossa ajuda. Inclusive tem um hoje que ele tem aplicado em torno de R$100.000 e está tirando de 700 a 800 por mês. Então, que casa de R$100.000 você poderia comprar que você vai tirar um dinheiro como esse, né? Certeza. Então, ele aprendeu, estudou mais, se dedicou e está galgando com as próprias pernas. Aí começou o Cajamani. E aí, Nias, que eu vou te perguntar o seguinte, antes que eu esqueça, né? As linhas aí de investimentos, né? São várias. Existem várias linhas de investimento. Eu vou chegar lá porque, assim, sim, como você perguntou como surgiu a Cajamani, eu estou chegando na história. Já estou querendo demais, mas fica misturado aí para você responder. Estou chegando na história, mas aí nós vamos adentrar em investimentos. Se eu tiver tempo ainda, né? Não sei. Tem, acredito. Depende de Matheus ali. E o que aconteceu? A gente foi para um evento do Primo Rico em João Pessoa, de Tiago Negro. Era Tiago Negro, Murilo Gun. Com ele. Foram. Aí foram Marcelo, Lucas, Elan e eu no carro daqui para João Pessoa. Marcelo é o cara da Santa Maria. Você é o Altão, né? Eu conheço. É o coordenador do curso. A gente foi para esse evento. Muito boa. Tinha também aquele rapaz das águas minerais, que ficou famoso. Eu não me recordo o nome dele agora. É daqui? Não. Que ele hoje dá palestras. Sim, sei quem é. É Rick, não sei o que. É Rick Chester. Chester. Pronto, ele tava lá também nesse evento. Né? Ele é dessa época aí, né? E aí... Então bem no começo dele, né? Foi, ele já tava meio que famoso. Aí a gente foi por esse evento e foi daqui para João Pessoa como discutindo ideias. O que é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos ajudar as pessoas? Isso aí, Agimir, deixa eu ver aqui, há uns 5 anos atrás? Não, uns 4 anos? A gente foi... Não, a Cajamani está com uns 3 anos por aí, né? Então há uns 3 anos. Nós fomos... Né? Eu exagerei. Em 2019, isso foi em 2019, no início de 2019. Ou foi no final de 2019? Foi no final de 2019. 2022. Foi. Tá certo, 3 anos mesmo. E eu já estava investindo desde 2018. O Lucas começou em 2019 junto comigo, né? Que eu incentivei ele. E aí a gente foi para esse evento e foi uma viagem totalmente gostosa, porque foi tantas ideias, tantas coisas discutindo que a gente instante chegou lá, já chegou. E aí a gente teve a ideia de montar esse conjunto. E aí juntou Elan, Lucas e eu para poder iniciarmos esse projeto. E aí onde é que entra Gleidson? Quando o Lucas entrou em 2019 e eu já tinha entrado em 2018, a gente descobriu que tinha que ter a questão tributária por estar investindo na Bolsa de Valores. Até então a gente nem imaginava que é o aprendizado de cada dia. Tem a questão tributária, você declara imposto de renda para poder investir. E aí nós ficamos preocupados, morrendo de estudar sem saber resolver. Aí foi aí onde entrou o Gleidson. A gente chamou o Gleidson. Rapaz, prestando disso, aí disse, eu resolvo. Aí quando ele resolveu, não, então vamos trabalhar com a gente. Aí o Gleidson veio, começou a trabalhar. Hoje o Gleidson atende mais de 150 pessoas, como contador delas, através desse projeto. Tem pessoas que pegou da Inglaterra, pessoas que pegou de Goiás, de São Paulo. Se você acreditar, eu tenho mais pessoas de fora da cidade aqui do que da própria cidade. Por conta do canal do YouTube, por conta do Instagram. Então você pode citar aí a questão
da internet. A né? internet Contribuiu para que isso... Exatamente, deu um crescimento bacana. E aí a gente fez o primeiro curso de como investir na Bolsa de Valores. Eu me refiro também assim, essa questão do investidor, né? O que chama o investidor hoje, o que facilita é a questão da internet. Né? É porque assim, hoje quando você quer pesquisar, você tá com dor na barriga. Eu tô com uma dor localizada aqui, você vai pesquisar no Google, ei, uma dorzinha na barriga aqui, né? Então quando você quer investir, você também vai primeiro no Google olhar o que tem. E aí quem é visto é lembrado. E aí começou isso, né? E a gente fez o primeiro curso. E foi bem interessante que a gente disse, vamos montar esse curso aqui, só que a gente não tem nada pronto. Vamos botar para vender? Vamos. Aí a gente vendeu, encheu a ficha de inscrição, e ainda tinha mais gente querendo participar, né? A gente só queria 15 pessoas por causa da sala, que era pequena, e aí tinha mais de 20. E a gente não tinha preparado nada, a gente preparou no dia, na semana, faltando 2, 3 dias, preparou o curso nessa semana, para aplicar. No caso, era um curso presencial. Era presencial. Você não era o de vender na internet. E a responsabilidade foi que a maioria das pessoas que estavam eram professores. Bem, mas teve uma procura boa, né? Houve uma para procura ser muito... um negócio sem cultura, né? Porque quem manda quando começou foram os professores, olha que interessante. Foi mesmo. Interessantíssimo. A maioria que estavam lá eram professores, pessoas que ministravam aulas. E o que nos atrasou mais foi que quando nós lançamos o segundo curso, que já foi numa sala maior, a gente teve gente até de Souza. Era 2 módulos, um no final de semana e outro no outro. A gente não conseguiu dar o outro módulo porque quando começou a pandemia. 2020. Porque 2020 a gente fez em janeiro o primeiro curso, aí em fevereiro ia fazer outro, porque tinha demanda. E aí veio a pandemia e nos estragou. É verdade, tem essa questão da pandemia, né? Que aí a bolsa de valores começou a cair, aí tudo, né? desmotivou as pessoas, porque na época que a gente começou, estava em alta a questão da bolsa de valores, muitas pessoas procurando, muitas pessoas querendo saber. E aí quando veio a pandemia, a gente meio que não teve muito o que fazer, justamente porque a bolsa de valores despencou. Então quem é que teria coragem de investir numa coisa que despencou? Eu. Porque eu já conhecia do mercado. Eu estava juntando dinheiro para casar. E aí eu tinha em torno de R$9.000, eu lembro. E em março de 2020, eu peguei o dinheiro todo que eu tinha e coloquei na bolsa. Comprei um monte de ação, o dinheiro todo que eu tinha, comprei. E eu queria mais dinheiro. Se eu tivesse mais dinheiro, eu tinha comprado. Se tivesse 10, 20 mil, eu tinha botado todinho. Aí... Se seu pai tivesse por perto, tinha dito. Esse aí é doido mesmo, né? Esse tá confirmado. E aí, chegou no meio do ano, mais ou menos, em março, aquela loucura de... E aí eu tava planejando casar em 2021, né? E aí a bolsa de valores estava dos 9 mil, tava menos 5 mil já. Tinha só 4 e alguma coisa. Ou 3 e alguma coisa, né? Que 5 mil negativo em alguma coisa, 3 e alguma coisa. Aí eu mostrei a minha esposa só de ruim, né? Eu digo aí, como é que tá o dinheiro na hora? Tu é doido? Não vai perder o dinheiro todo que foi difícil para juntar? Não sei o que. Digo, homem, tenha calma, tenha paciência, vamos esperar até o final do ano. Porque, ó, eu vou explicar uma coisa. Aqui na Bolsa de Valores é o seguinte, você compra uma ação, você adquire um bem. Por exemplo, a casa. Você compra uma casa, a casa é sua, é um bem. Você tem esse bem. Então, você só vai ter lucro ou perca nessa casa se você vender. Da mesma forma é a ação. Então, se você comprou a casa, por exemplo, por 100 mil e vendeu por 70, desvalorizou. E você vendeu perdendo dinheiro. Mas se você comprou por 100 e vendeu por 140, a casa se valorizou e você ganhou dinheiro em cima da compra. Do mesmo jeito é a bolsa de valores. Quer dizer que se não tiver vantagem, é melhor segurar. A não ser que a empresa quebre. Sim. Que, por exemplo, tem essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Mas, por exemplo, eu investi no Itaú. Sim. Itaú passou 80 anos dando lucro. Aí eu, na minha cabeça, eu acho que o Itaú vai quebrar na pandemia dessa. Aí fui jogando dinheiro. E aí... Agora demorou ainda, né? Porque também por conta da pandemia. Mas passou o ano todo aguardando ali. Passei o ano todinho. Eu tava calmo porque eu sabia o que estava fazendo. E isso é interessante, você investir sabendo o que tá fazendo.
E aí quando foi em dezembro de 2020, tinha que resgatar o dinheiro para começar a organizar as coisas do meu casamento. Todos os ativos subiram, só ficou um negativo. E a bolsa lá tava de 9 mil, tava com 12 mil e pouco. Tudo bem. Ou seja, em menos de um ano eu consegui uma valorização muito boa, né? Que você com 9 transformar em 12 no meio de uma pandemia, na bolsa de valores não é todo mundo que faz. Claro que eu estou falando esse exemplo simples, mas teve gente que fez milhões com isso. Eu lembro do maior investidor do Brasil, que é chamado Luiz Barsi. O povo perguntava na pandemia para ele: Luiz Barsi, o que fazer agora, nesse momento que a bolsa de valores está despencando, está caindo? Aí ele disse: o jacaré está com a boca aberta. Aí disse: oxente, o jacaré tá, enquanto eu tiver dinheiro eu estou comprando ações. E quando acabar o dinheiro, o jacaré vai palitar os dentes. Um dia desse, uma matéria que eu vi, esse Luiz Barsi estava tirando R$1 milhão por dividendo. Ele é tido como investidor ou ele é economista? Como é que chama? Ele é investidor mesmo. Investe a longo prazo. É um senhor já. E estava tirando R$1 milhão por dia. De dividendo. Por dia. Só. Fruto do investimento de 2020. E o jacaré estava com a boca aberta. O jacaré estava com a boca aberta. Comprou tudo que ele teve direito. E aí quando valorizou, né? A empresa começou a dar lucro de novo e aí foi recebendo uma parte do lucro da empresa. E vendendo então aí entra mais ou menos novamente aquela questão da gratidão, né? Matheus, o tempo aí tá beleza, né? Entra a questão da gratidão mais uma vez, né? Ao invés de você estar reclamando, tem aquele dito popular: enquanto pessoas choram, outros vendem lenços, né? Mais ou menos isso. Então a gente é mais tem aqui. Só não vai dar para ver, mas a frase é essa, eu vou te mostrar, né? Só tá para lá. Essa daqui, ó. O que pode dar errado também pode dar certo. Ou seja, a gente se apega muito ao negativo. Então o que pode dar errado também pode dar certo. Por que você não apostar no que vai dar certo? Né? Então, a pandemia, né? E tá voltando até, né, nos casos, né? E aí a gente não pode se apegar ao que vai dar errado. E sim ver a possibilidade de dar certo, né? Mais ou menos a questão da gratidão. Então, como eu lhe perguntei naquela hora, várias linhas de investimento, para quem quer ser investidor, qual o conselho que você dá? E aí eu quero que você fale nessa... quais são as opções que tem para você muito seguir bem os caminhos? Para a questão de investimento, Nilson, tem uma questão que é chamada suitability, que é o nível de risco que você tem para investir. Por exemplo, é arrojado, que é a pessoa que tem mais coragem de investir. É o moderado, que é a pessoa que tem coragem de investir no arriscado e deixa uma parte do dinheiro também na renda fixa, na renda mais segura. E tem a pessoa conservadora, que é aquela pessoa que pouco vai querer arriscar o dinheiro. Existem esses 3 tipos de perfil. Só que eu costumo falar que esse tipo de perfil, ele muda à medida que você tem conhecimento. Eu comecei como moderado. Comecei investindo em tesouro direto, porque não tinha risco, né? E aí, a partir do momento que eu fui aprendendo, desenvolvendo, eu fui ser arrojado. E hoje, grande parte do meu capital está na bolsa. Então, o meu perfil hoje é arrojado. E a primeira parte é você saber se você está disposto a ter percas ou não. Como eu falei, eu perdi R$700, eu ganhei R$700, já perdi os 1.700. Levou mais 300, foi? Não, eu tinha 1.000, aí eu ganhei 700, aí fiquei com 1.700, aí peguei e fui de novo. Aí nessa eu tentando, aí quebrei a banca que eu perdi os 700 e ainda perdi os 1.000. O jacaré. O jacaré levou. O jacaré comeu meu dinheiro. Foi. Mas, para você que quer investir, primeiro passo é você ter conhecimento. E aí onde é que entra nós da Cajamar, ajudar as pessoas a ter o conhecimento de investir de forma mastigada, porque a gente sofreu muito para aprender muitas coisas. O exemplo é a questão da tributária, né, que a gente teve. E aí a gente ensina uma coisa mastigada, uma coisa mais
que a pessoa pode chegar e investir tranquilo, porque ela vai saber mais ou menos o que ela está fazendo. E aí quando você sabe o que você está fazendo, por exemplo, quando você está ensinando na autoescola, você sabe o que está fazendo, então você vai estar calmo, você vai conseguir conduzir um aluno que não tem muita habilidade com o carro, mas se você não tem muita experiência, o aluno está nervoso e você está nervoso também. Então acredito que dá certo? Não, certeza não, né? E aí, Nias, como é que eu posso dizer? Buscar o conhecimento, você saber o que está fazendo. E uma coisa que eu costumo falar, é interessante você ter reserva de segurança. Uma reserva que você tenha antes de colocar o dinheiro, por exemplo, na bolsa de valores, que na qual você tenha um dinheiro lá para investir e quando você precisar, você tirar da reserva e não tirar da bolsa, porque talvez na bolsa de valores esteja um momento difícil e esteja desvalorizado as suas ações ou seus fundos imobiliários. Então a gente indica você a ter uma reserva de segurança. Então é o primeiro passo, né? Conhecer seu perfil, saber o que está fazendo, estudar e ter a reserva de segurança. E aí você começa a investir. Você vê se você quer investir a curto prazo, que é um trader que você pode comprar na baixa e vender na alta, ou vice-versa. Se você quer ser day trader, até hoje eu ainda não conheço pessoas que ganham dinheiro com day trader. Só esses gurus aí que eu acho que eles nem ganham dinheiro com day trader. Eu acredito que eles ganham dinheiro vendendo o curso de day trader. Vendendo o curso. Porque não é tão simples o day trade, não. É bom assim, porque gera cultura, né? A gente comentou aqui no programa passado com Kátia, ela disse assim, né? Quanto mais é melhor, porque gera uma cultura. Então assim, é bom porque gera a cultura nessa movimentação nas redes sociais. Mesmo tem alguns que estão mais que empurrando alguns cursos por aí, né? Mas de certa forma gera uma cultura dessa área aí. Então, em que consiste vocês estão trabalhando hoje? Dando esse acompanhamento, você já citou umas dicas aqui, né, que é muito importante para quem está nos acompanhando. Mas esse acompanhamento é feito através de quê? Vocês fazem o quê? Videoaulas, tem cursos? Como é que está sendo hoje a questão da Nós estávamos fazendo cursos virtuais ao vivo, na pandemia, né? E aí resolvemos não mais veredar por essa questão de cursos. E resolvemos tornar a Cajamana em mais um projeto. Ou seja, ir nas escolas, ensinar os alunos, mudar a mentalidade de investimento. Porque na escola você aprende matemática, você aprende inglês, você aprende... Mas não é assim, aprende português, tudo, só não aprende economia. Não aprende sobre educação financeira. Educação financeira. Eu citei, E aí, tem um capítulo aqui mais ou menos falando sobre isso. E aí o que acontece? As pessoas, por não ter conhecimento, se dividem com cartão, vivem na corrida dos ratos ou no ritmo hipnótico. A corrida dos ratos é Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que fala. E ritmo hipnótico é quem fala na Napoleon Hill, no livro Mais Esperto que o Diabo. Que é o Diabo. Está citado aqui também. Pronto. O ritmo hipnótico e a corrida dos ratos são mais ou menos as mesmas coisas. Ritmo hipnótico é você estar num ritmo que você não consegue mudar. Por exemplo, você trabalha o final de semana todinho, chega no final de semana vai beber. Pronto, você está nesse ritmo. Vai fumar, vai beber. Então, você praticamente está preso a chegar a torcer para chegar num sábado para você fazer aquilo. E quando chegar segunda-feira você reclama. Já começou a segunda-feira, já vai começar tudo de novo. Então isso ele chama no livro ritmo hipnótico. E no Pai Rico e Pai Pobre, Robert Kiyosaki fala a corrida dos ratos, que não sei se você já viu rato de laboratório que fica num bichinho só correndo, não sai do lugar algum. Não sai do canto. E isso que acontece? Quando as pessoas começam a trabalhar, por exemplo, nós estamos na flor da idade, né? Somos jovens, 15 anos cada um, eu e você 15 anos. Obrigado. Matheus com 10, né? Matheus tem 10. Mas, o que acontece? A gente começa a trabalhar, não tem nenhum tipo de salário. Aí você começa a ganhar R$1.000. Aí você com R$1.000, você quer um telefone, né? Você quer andar bacana, uma roupinha melhor, uma sandália, um tênis. Tranquilo, não é errado não.
Não é errado você ter isso, não. Mas o que acontece? Você começa a ganhar 2. Aí você já quer uma moto, só que você não tem dinheiro para comprar uma moto à vista. Você compra o quê? Parcelada. Financiada. Vai aumentando o negócio. Aí digamos que você vai estudando, vai gastando seu dinheiro, aí você começa a ganhar 5. Agora com 5 mil eu quero um carro. Aí você compra um carro. Só que aí você já tá namorando, já pensa em casar, essas coisas aí. Você vai casar com a mulher, quer uma festa. Muitas pessoas querem uma festa, igual o meu caso, que é uma festa. E gastei muito numa festa, gastei em torno de 35 mil numa festa. Foi, não teve pandemia, tudo caro, não tem o que fazer não. E casei aí, vai fazer um ano agora, domingo. E quando você casa, por exemplo, você quer um carro. Andar com a família mais confortável, não sei o que, então comprar um carro. Mas você também não tem o dinheiro de comprar o carro. E aí o que é que você faz? Faz o financiamento. Financia. Aí você financia a casa, um carro e uma moto. Aí o que que acontece? Porque as pessoas ficam na corrida dos ratos. Porque ela jamais pode pensar em sair daquele emprego. Porque como é que ela vai repagar essas contas dela? Se ela tá 25 anos presa no financiamento de uma casa. Se aprisionando cada vez mais. Exatamente. E aí isso é que é chamada corrida dos ratos. Aí muitas vezes você quer usar o cartão, parcela um telefone que você não pode pagar. Você pega um telefone desse aqui de 3 mil reais, você compra, não pode pagar, aí parcela em 12, né? Parcelaçãozinha leve, de 100 e pouco, em 12. Aí você compra muitas vezes um tênis, quer comprar um tênis de 300, um tênis de 200, coisa que você pode pagar, só que você paga parceladamente. Que isso é o que as pessoas fazem, o crédito, usam muito o crédito. E aí, por você, às vezes, não ter mentalidade de empreender, até te parabenizo por esse programa assim, de incentivar as pessoas a empreender, mas as pessoas não empreendem, fica dependente do trabalho e quando querem montar alguma coisa, por ela estar presa à corrida dos ratos, ela não tem coragem de sair da empresa, não tem coragem de sair do emprego. E aí eu te faço a pergunta, uma pergunta que é um perigo futuramente. Quantas pessoas hoje que você conhece que estão aposentadas e ainda tem que trabalhar? Tem que trabalhar, verdade. Tem, muitos. Por quê? Porque fizeram isso. Ao longo do tempo. E você vai fazer isso, vai continuar nesse caminho. E a Gemílio citou aqui uma coisa interessante, né? Como você cita o Robert Kiyosaki, autor do Pai Rico, Pai Pobre. É um livro que você aconselha? Você indica? Sim, é um livro que eu indico, inclusive. Se for olhar pelo volume, eu estou né? Relendo ele. É pequenininho. Não, diga, se for olhar pelo volume é um pouquinho grosso, comparado a isso aqui, né? Eu digo assim, só para não assustar. Mas a princípio, começando pelo Pai Rico, Pai Pobre, já dá para você ir mudando a mentalidade. Eu digo mais, não começa pelo Pai Rico, Pai Pobre, não. Começa pelo Segredo da Mente Milionária. Esse livro do Segredo da Mente Milionária mudou assim, uma chave na minha vida com relação à mentalidade. Segredo da Mente Milionária. Então qual é o segredo da mente milionária? E aí vai contando algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que me tocou muito. As pessoas pobres, que eu disse lá no livro, tem raiva de gente rica. Diz que rico é ganancioso, que rico não presta, que não sei o quê. Mas quantas pessoas ricas que você conhece que é gente boa? Que fala com você com todo canto, que é pessoa simples, pessoa que realmente que tem a condição. Ele estava falando do exemplo lá que ele estava com um carro, aqueles carros que tem teto solar, e passou por um bairro periférico e as pessoas estavam até arremessando tipo bola de papel, querendo não, bola de papel não, desculpa. Lata de refrigerante e cerveja para tentar acertar dentro do carro dele. Teto solar, né? E as pessoas tipo mandando ele embora, porque era uma pessoa que tinha condição. E aí isso é questão de mentalidade. Porque como é que você vai estar com raiva, por exemplo, de uma pessoa que eu trabalhei para ela alguns anos, 6 anos, como eu falei, José Cavalcante. A gente sabe que José Cavalcante é uma das pessoas que tem muito recurso aqui na região. Aí ele emprega muitas pessoas. Se ele não tivesse condição de ter condição de empregar pessoas, como é que eu estava empregado? Como é que eu teria a oportunidade de estudar se não tivesse uma pessoa como ele? Mais uma vez a questão da gratidão, que você se apegue às oportunidades que você está tendo. Não é assim? Então, pessoal, aqui foi a conversa, Matheus, né?
aqui a conversa com a Admiro, né? E a gente falando sobre a questão cultural da leitura, né? É muito bom. Eu penso em fazer uma campanha, né? Algo que possa despertar. E esse livro também aqui faz parte disso, Admiro. E é diferente da cultura. Quando você chega aqui, já vai comprando o livro. Por quê? Porque ele é da cultura da leitura, né? Do ler, do buscar livros, buscar conhecimento, buscar pesquisas. Então, como que Admiro está numa vida ascendente? Porque estuda, porque pesquisa, porque lê. É só isso. Então, essa fica a dica aqui através do programa Tempo de Empreender para você, que foi show de bola aqui a conversa, viu? A gente teria assunto aí, né, pra gente explorar mais um tempinho aqui daqui para frente, mas a gente tem que fechar o momento, viu, Admiro? Muito obrigado por você ter vindo aqui no Tempo de Empreender, é uma satisfação. Eu disse a Lucas, olha, Lucas, eu vou deixar o tema de economia para a gente falar com o Admiro, né? E você deu umas dicas aí, foi muito bom você estar aqui. Eu quero agradecer pelo espaço, agradecer por acreditar em mim, por me receber. Espero que esse programa cresça cada vez mais, que através desse programa pessoas queiram realmente ter a mentalidade de querer empreender, querer mudar de vida, querer se transformar. Inclusive, eu já cheguei até conversando com o Matheus, dando ideias que Matheus aqui grava e edita vídeo, pessoal. O nosso produtor. Então, é um cara bom, que se você precisar do serviço, com certeza Nias não vai prender o homem, né? Vai deixar o homem voar. Vai voar aí. Mas, Matheus, muito obrigado pelo apoio técnico. Obrigado, Nias, pela oportunidade de estar aqui. Eu confesso que eu queria muito, porque eu estava feliz em querer falar. Muito bem. Eu me sinto grato, assim, porque talvez alguma coisa que eu fale faça sentido para quem está nos assistindo e possa mudar alguma coisa, igual mudou para mim, né? Com certeza. E boa sorte também na sua caminhada aí rumo ao Nordeste e anunciar o seu livro. Verdade. Parabenizo mais uma vez e agradeço a Deus por mais um dia, né? Por estar aqui e obrigado. Sucesso, meu irmão, viu? Esse foi Admiro Duarte, né? Próximo encontro teremos outro convidado aqui. Muito obrigado a você que possa se inscrever nesse canal para incentivar, curtir, compartilhar, certo? Muito obrigado. Gratidão, como disse Admiro, tem que vir em primeiro lugar. Forte abraço, até o próximo.